Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fonógrafo. O conto de hoje é atribuído a Nelson Rodrigues e chama-se O Crime Perfeito. Então, tá confortável? Vamos começar. Em casa, com a mulher, era cordial, alegre, brincalhão, tanto que ela não se cansava de dizer: meu marido tem um gênio adorável. Não brigavam, não discutiam. E se havia alguma dúvida na vida do casal, já sabe, ele cedia sempre. Gostava de concordar com a mulher em tudo por tudo. E assim iam vivendo no melhor dos mundos. Mas acontecia uma coisa interessante com o Amaral. Assim que punha o pé fora de casa, sofria uma transfiguração. Amarrava a cara, não cumprimentava ninguém e no ônibus viajava murcho, com um gosto de fel na boca e na alma. Podia dizer-se, sem exagero, que constituía um caso de dupla personalidade. Era uma coisa em casa e na rua outra. Toda a amenidade de temperamento desaparecia. Ninguém mais ranheta, desagradável, malcriado. No escritório, as datilógrafas viviam dizendo o diabo. Esse homem é de amargar. E era. Praticava grosserias de arrepiar. Chamava a atenção das funcionárias aos berros. Maltratava, suspendia, multava, demitia com uma facilidade irresponsável. Uma vez, uma das datilógrafas atrasou-se e perdeu o livro de ponto. Como se achava em estado interessante, achou que tinha direitos especiais. Foi explicar ao Amaral. Ele que se comportou de um modo aviltante. Berrava como um possesso. Não admito Marias Candelárias aqui! Então, a pobre moça, numa referência indireta ao próprio Estado, explodiu. O senhor nem parece que teve mãe! Ao que ele replicou aos uivos. Rua! Rua! De tarde, voltava para casa. E ao lado da mulher, tornava a ser a melhor pessoa do mundo. Gentil, suave, incapaz de um muxoxo, de uma irritação que fosse. Disse-ia que no lar usara uma máscara, num contínuo esforço de simulação. Mas havia no escritório um contínuo que era a encarnação mesma da maledicência. Magríssimo, com suspeita de tuberculose, merecera dos colegas o apelido de Caveirinha. E foi justamente o Caveirinha que certa manhã apareceu com a novidade sensacional. Chamou todo mundo baixo e falou: vocês não sabem da maior. Houve em redor o apelo coletivo. Conta, conta, conta. Ele respirou fundo antes de soltar a bomba. A mulher do doutor Amaral tem um cara. Amante? Evidente. E o Caveirinha, informado até a raiz dos cabelos, deu nome, profissão, estado civil do fulano. Não satisfeito, completou com um detalhe precioso do parentesco. Eram primos, o doutor Amaral e o outro. Houve um frêmito entre as datilógrafos que, assanhadas, palpitantes, celebraram a notícia. Bem feito, bem feito! Houve quem duvidasse e interpretasse o Caveirinha. Isso não é golpe? O contínuo espalmou a mão no próprio peito. Pela alma da minha mãe, que é a coisa que eu mais respeito. O Caveirinha só não revelou a origem das informações. Insistia. É batata. Por último, disse o nome do camarada. Não sei o que, Seixas. Uma das datilógrafas teve a exclamação vingativa. Não sei quem é o Seixas. Nem interessa. Só sei que ele é meu, do peito. Nessa mesma tarde, ao encerrar seu expediente, Amaral fez uma ligação telefônica. Atendeu uma voz de homem e então ele mudou subitamente de cara. Alegre, cordial, gritou:
Seixas! Eu. Queres jantar na minha casa hoje? Hoje? Sim, hoje, vem sim. Passo com o automóvel e te apanho. De fato, pouco depois, Amaral apanhava o amigo. Durante a viagem, Seixas coçava a cabeça. Estou abusando. Janto na tua casa quase todo dia. Tua mulher pode não gostar. Amaral protestou com a maior efusão. Foi ela que me telefonou dizendo: convida o Seixas. Convida o Seixas. Tens um cartaz tremendo na minha casa. Sentiu que o primo estava sendo sincero e calou-se. O jantar dos três foi, como das outras vezes, de uma cordialidade deliciosa. Riram, brincaram, fizeram confidências recíprocas. De repente, Amaral vira-se para o amigo e pergunta: Tu acreditas em crime perfeito? Seixas não tinha opinião firmada, mas ainda assim lembrou. Os técnicos dizem que não há crime perfeito, que é impossível crime perfeito. Então, grave e quase triste, fixando no amigo um olhar firme, Amaral disse: Eu, se quisesse, faria o crime perfeito. Um crime perfeito. Tanto Seixas como Heloísa viram nas palavras do Amaral uma simples atitude. Não deram a menor importância ao fato. Mas no dia seguinte, Amaral telefonava para o amigo. Preciso falar contigo, agora mesmo. Assunto sério. Encontraram-se num barzinho da praia e o Amaral começou. Vou te contar uma coisa muito séria, da maior gravidade. E como porque você é meu amigo, quase meu irmão... Seixas empalideceu e pensou: que será? Como Amaral abrisse uma pausa grande demais, Seixas, já nervoso, balbuciou: Estou a tuas ordens. O outro, muito sereno, baixou a voz: Ando desconfiado da minha mulher. Nova pausa. Seixas gaguejou: Mas como? Eu acho que... Não creio que Heloísa... Parou, sentindo uma inutilidade das próprias palavras. Amaral continuou retificando: Ou por outra, eu não desconfio apenas. Estou certo que minha mulher me trai. Compreendeste? Ora, Amaral, mas que é isso? O rosto do amigo estava, porém, uma máscara de ressentimento, de certeza cruel e definitiva. Com o coração disparado, procurando tornar firme a própria voz, Seixas mudou de atitude. Perguntou como se também admitisse o fato. Você desconfia de alguma pessoa? Sim, desconfio. Posso saber quem é? Do Arnaldo. Até o último momento, Seixas esperou ouvir o próprio nome. Desde que traía o amigo, andava armado. E se naquele momento Amaral dissesse: Desconfio de você, ele estava preparado para o pior. Mas ouvira outro nome. E o seu sofrimento foi muito mais agudo, intolerável. Quase gritou que era mentira. Conteve-se, porém, com um sobre-humano esforço. Calmamente, Amaral tirou um bilhete do bolso e explicou: Descobri isso na bolsa da minha mulher. É a prova. Assombrado, Seixas lia e relia o bilhete indiscutível, insofismável. Heloísa, meu amor, eu te espero às 4 horas lá. Um beijo bem grande na tua boquinha, Arnaldo. Fazia um esforço para criar na memória a figura do Arnaldo. Lembrava-se de um sujeito miúdo, quase cômico, de tórax fundo, tísico e dentes terríveis. Amaral ergueu-se. Não farei nada com a minha mulher. Vou para fora com ela. Talvez, quem sabe, ela possa esquecer, e eu também. Seixas, aniquilado, não fez um gesto, não disse nada. Sozinho no bar, dizia a meia voz, num furor obtuso: Que sem vergonha! Heloísa era na sua vida mais que um amor.
uma doença, um vício, uma necessidade de todas as horas, de todos os minutos. Naquele mesmo instante, Amaral chamava um táxi e ia, não para o trabalho, mas para casa. A mulher pareceu espantada quando o viu de volta. Sem perder a cordialidade, disse: "Vamos passar uma temporada fora." A mulher alarmou-se. "Que negócio é esse? Não quero ir para lugar nenhum, não." Então, pela primeira vez, desde que se casara, ele perdeu a cabeça. "Sua cínica! Você vai sim! E se duvidar, te arrebento, agora mesmo." Não precisou fazer nenhuma acusação definitiva. Ela compreendeu instantaneamente que o marido já sabia. Durante o dia, Amaral não saiu de casa. À tarde, escolheu finalmente o lugar para a estação. Petrópolis. Ela, humilde, rastejante, quis saber: "Quando vamos?" Ele respondeu enigmático: "Eu avisarei. Apronta as malas e deixa o barco correr." De noite, no quarto, vestindo o pijama, ele, sem que nem para quê, disse uma coisa que a impressionou profundamente. "O Seixas é o sujeito mais ciumento que já vi no mundo. Por ciúmes, ele é capaz de dar tiro." Heloísa não compreendeu por que o marido lhe dizia aquilo. Ou por outra, compreendeu no dia seguinte, quando telefonaram dando a notícia. O Seixas assassinara o Arnaldo, matando-se em seguida. Amaral desligou o telefone, virou-se para a mulher. "Ouves isso? Ouvis? Podemos partir." Então, percebendo que aquele era o crime perfeito do marido, disse 2 vezes numa voz que ele quase não ouviu: "Assassino, assassino."